Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre Lei de Ohm, as propriedades e aplicações da Lei de Ohm, onde ela é utilizada, né, qual campo ela é utilizada, que é uma das leis mais importantes da elétrica, né, quando a gente está trabalhando na parte de corrente, circuitos, resistores. É uma lei que define, ou seja, também é uma lei inicial para todo o pessoal que estiver trabalhando na área elétrica, né, é sempre o contexto inicial que a gente começa a verificar. Então vamos lá para a Lei de Ohm. Vamos trabalhar com a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ele fala que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecido nele. Ou seja, a diferença de potencial é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Eu posso dizer que eu vou ter uma tensão, essa tensão vai ser diretamente proporcional ao resistor por sua corrente I. Dessa lei, dessa primeira lei de Ohm, depende da bibliografia, esse E vai aparecer como V, esse E pode aparecer como U, depende do tipo da bibliografia estabelecida. Tá? Então a gente vai considerar ele como E. E vamos considerar os valores de queda de tensão como V, para os vídeos posteriores que vamos trabalhar. Bom, então se eu quero saber se eu tenho a resistência corrente e quero saber a tensão, eu sei que nada mais do que o valor do resistor ou da resistência vezes a corrente que percorre o condutor vai me dar tensão. Se eu necessitar saber quanto que vale a corrente, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu isolo a minha corrente, o meu valor de R que está multiplicando passa dividindo, então eu teria uma outra variação da lei de Ohm. Eu posso dizer que a corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência, né? Ou seja, eu passo esse E dividindo. Outra variação. Nesse caso, se eu quiser saber qual que é o valor da resistência, eu vou isolar o R, o I passa dividindo, logo eu posso dizer que a resistência, ou o valor do resistor, é diretamente proporcional à tensão de alimentação e inversamente proporcional à corrente de alimentação. Vamos ver isso num circuito, como é que isso pode ser dado num circuito. Coloquei um circuito, esse símbolo aqui significa que o meu circuito é um circuito de corrente alternada, ele pode ser corrente contínua, tá? Corrente contínua apareceria uma retinha e uns pontinhos embaixo, tem uns tracinhos, né, significando que é corrente contínua, ou seria até mesmo uma bateria, né, que seria assim, que é o mais comum, né, tá? Ou vamos dizer que essa fonte seja uma fonte de alimentação de corrente alternada. Nesse caso, ele está fornecendo uma DDP que eu vou representar por E. Então, vem ser uma DDP, que é diferença de potencial. Tá? Então, vou ter uma diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui. Diferença de potencial. Ele vai gerar uma força eletromotriz, né, que vai ser a minha corrente com relação a ela. Vou chamar isso aqui de E. Essa minha DDP gera uma corrente I. Vou considerar esse sentido. E o que vai acontecer? Quando ele passar por esse resistor, ele vai sofrer uma queda de tensão, ou seja, ele vai adaptar uma queda de tensão nele e vai sofrer uma queda. Geralmente colocamos um símbolo assim, que vou representar nesse caso por V, que vai ser a minha queda de tensão devido ao resistor R1. Se tivesse mais resistores, coisa que trataremos mais para frente, teríamos quedas de tensão diferentes ou iguais, dependendo do resistor que a gente vai analisar, né? Nesse caso, como é um só resistor, né, inicialmente, vai ter uma queda de tensão nesse resistor que equivale à DDP E imposta pela minha fonte, né? Ele transmitiu uma tensão e ele vai ter uma queda de tensão aqui. A minha corrente vai percorrer, chegou nesse resistor, ele vai ter uma queda de tensão. Certo? Então, se tiver 40 volts aqui eu vou ter que ter 40 volts nesse resistor aqui, porque eu tenho que ter uma diferença de potencial, digamos que aqui seja 40 volts. Aqui eu teria 40 volts de saída
chegaria 0 volts aqui. Como a corrente é alternada, esse aqui fica alternando polos. Então, por enquanto, não vamos tratar desse assunto. Mas, digamos, é o seguinte, a diferença de potencial significa entre um potencial máximo fornecido e um potencial mínimo recebido. Nesse caso, por esse resistor, tem que ter uma queda de tensão de 40. Se tivesse mais resistores, seria uma queda que poderiam ser distribuídas entre esses resistores, coisa que a gente vai ver mais tarde. Tá? Então, só entender que a minha fonte de alimentação aqui vai fornecer uma corrente I, essa corrente I vai percorrer o meu circuito, quando chegar ao meu resistor R1, ele vai sofrer uma queda de tensão V e vai retornar ao meu circuito. Bom, vamos ver alguns exemplos com relação a isso, tá? Vamos ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz que eu vou ter um resistor de 10 ohms. Esse resistor de 10 ohms é atravessado por uma corrente de 2 amperes. Ele é para determinar qual seria o valor do potencial ou tensão ao passar pelo resistor. Então vamos pegar alguns dados. Um dado que eu tenho e também peço para esboçar o circuito. Então, o resistor, vamos começar esboçando o circuito aqui. Não fala se ele é um corrente contínua, corrente alternada, eu vou considerar ele corrente contínua. Eu tenho um resistor, eu tenho uma fonte, essa fonte vai fornecer uma tensão, ele vai passar apenas por um resistor, tá? Então, um resistor de 10 ohms, coloquei aqui 10 ohms, e ele vai passar uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, eu vou ter uma corrente elétrica nesse circuito de 2 amperes. Posso indicar assim. Eu posso só colocar I e R, não tem problema, não tem necessidade de eu me preocupar com esse problema de notação aqui, tá ok? Então, o que vai acontecer? Eu quero saber a queda de tensão, eu quero saber qual que é o meu potencial, a minha tensão ao passar pelo resistor. Como é apenas um resistor, essa minha queda de tensão V vai ser igual à minha queda de tensão da minha alimentação da fonte, né? Aqui é a minha fonte, então a minha queda de tensão. Logo, o que vai acontecer? Vamos pegar os dados. Resistor 10 ohms, corrente 2 amperes. Eu quero saber qual que é a minha tensão. Bom, pela lei de Ohm, E igual a R vezes I, eu vou ter que minha tensão, ou queda de tensão, vai ser a minha resistência, de 10, vezes a minha corrente, de 2 amperes. 10 vezes 2, 20. A unidade da queda de tensão, é interessante lembrar que é volt, tá? Então, lembrar que onde eu vou ter E, isso aqui vai ser tensão, que também vem ser DDP, ou diferença de potencial, e ela é dada em volts. A minha resistência R, esse aqui vem ser resistor ou resistência, e ela é dada em ohms, com o símbolo ômega. E eu vou ter a minha corrente, I, que significa corrente elétrica, e é dado em ampere, símbolo A, tá? Só relembrando esse fato aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver um resistor aqui, com uma corrente de 2 amperes, ele vai fornecer uma tensão de 20 volts. Como a tensão de 20 volts vai ser a mesma que vai ter que cair no resistor, porque a gente está trabalhando 20 amperes, 20 volts aqui vai ter que ser zero, logo vai cair 20 volts no meu resistor. Então, a minha tensão E igual a 20 volts é igual também a minha queda de tensão no meu resistor. Vamos verificar um outro exemplo aqui. Uma corrente de 30 miliamperes.
30 miliamperes. Vamos colocar corrente I, 30 miliampere. Lembrar que o prefixo mili significa 10 a menos 3, então vou ter I igual a 30 vezes 10 a menos 3 ampere. Lembrar que as unidades internacionais não vamos utilizar esses valores de mili, micro direto, né? Então vai ser 30 vezes 10 a menos 3 ampere, atravessa um resistor causando uma queda de tensão de 60 volts. Então, queda de tensão V, 60 volts. Qual o valor ohmico desse resistor? Então, vou considerar o circuito. Vou ter apenas um resistor. Quando temos apenas um resistor, significa que a queda de tensão proporcional a um circuito puramente resistivo, né, ou seja, apenas um resistor, é igual à queda de tensão. Então, a tensão da alimentação aqui seria 60 volts. Então, eu tenho 60 volts e vou ter uma corrente que vai percorrer esse condutor aqui de 30 vezes 10 a menos 3 ampere. E eu quero saber, nesse caso, qual que é o valor da minha resistência R na hora que ele provocar uma queda de tensão aqui. Eu quero saber qual que é esse valor. Eu já sei que a minha queda de tensão V aqui nesse resistor também vai ser 60 volts. Vamos utilizar a lei de Ohm. Então, vou ter que E, ou tensão, DDP, é igual a resistência diretamente proporcional à corrente. Ok. Minha tensão da alimentação é 60 volts. Minha resistência é quem eu desejo saber. E minha corrente é 30 vezes 10 a menos 3 ampere. Bom, esse fator aqui ele está multiplicando, logo ele vai passar dividindo. Logo, eu posso dizer que R, né, vou jogar o meu R à esquerda, nada mais é que 60 volts dividido por 30 vezes 10 a menos 3. Bom, esse zero com esse zero se cancela. Logo eu vou ter 6 dividido por 3 vai dar 2. 10 a menos 3, propriedade da potência. Eu vou mandar esse elemento para cima. 10 a menos 3, ele fica 10 a 3 positivo. Logo eu vou ter 10 a 3 ohms. Então esse seria o valor da minha resistência. R igual a 2 vezes 10 a 3 ohms. Ou posso dizer que o resistor tenha 2K ohms. Lembrando que o prefixo quilo equivale a 10 ao cubo, tá? Esse seria um exemplo também. Vamos para o terceiro exemplo. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Qual a corrente que ao passar por um resistor, então ele quer saber qual a corrente que ao passar por um resistor de 10 ohms, lembrar que ele vai aparecer ou ohms ou o símbolo ômega, e ao ser medido vai apresentar uma queda de 20 volts. Então, queda de 20 volts. Vamos esboçar o circuito. Lembrando que, como estamos trabalhando com apenas um resistor, o que a tensão fornecida será a mesma tensão que vai cair no resistor. Então, nesse caso, agora eu quero saber qual a minha corrente I vai fornecer uma tensão de alimentação de 20 volts e também vai ter uma queda de 20 volts num resistor de 10 ohms. Usando a lei de Ohm, eu sei que E é igual a R vezes I. A minha tensão vale 20. A minha resistência vale 10. E a minha corrente vale I. Está multiplicando, passa dividindo. I vai ser igual a 20 dividido por 10. Bom,
corrente vai ser 2 amperes. Bom, seria isso, pessoal. Por enquanto, deixa seu like lá. Muito obrigado e curta o canal, pode nos seguir.